Bom dia, meu povo da origem. Começa o meu diário, o devocional, do dia 14 de abril de 2023. Esse canal se chama Sua Origem, o meu nome é Adriana e é um devocional aberto que eu faço com Deus no secreto, na madrugada, mas que Deus coloca no meu coração, que é para compartilhar com cada um de vocês. Como eu sempre digo, não é sobre números, é sobre vidas. Então, se uma vida receber essa mensagem vinda do céu, vinda do Espírito de Deus, e houver transformação, o meu coração se alegra. Então eu peço para que você também compartilhe essa mensagem, porque o melhor marketing é aquele que nós fazemos de boca em boca, aquele que nós mesmos, você compartilha com aquela pessoa que o Senhor coloca no teu coração. E esse marketing é muito melhor do que qualquer outro marketing financeiro. Esse marketing alcança para nós, para nossa vida espiritual, alegria, porque uma vida para Deus é importante. Então faça parte dessa corrente, faça parte desse propósito e compartilha esse link quando acabar de ouvir com a pessoa que o Senhor colocar no seu coração. E agora mesmo, para você não esquecer, dá um joinha, tá vendo esse dedinho para cima? Dá um joinha, deixa o seu like e se inscreva no canal. Porque você fazendo isso, o YouTube reconhece que é um conteúdo de relevância e compartilha com outras pessoas. Amém? Então vamos à palavra do dia? A palavra está em Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E ela começa assim: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava ao lado direito, para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: Fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. E eu disse: Ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali de pé. O anjo do Senhor afirmou a Josué: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos falar com o Espírito Santo e pedir a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus para ouvir a palavra, como nós acabamos de ouvir, e receber essa palavra. Amém? Espírito Santo de Deus, bondoso, amigo e consolador, nós te agradecemos, Espírito Santo, por esse mais novo, lindo dia, por nos conceder o dom da vida. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, tira toda distração nesse momento, que a nossa mente, o nosso subconsciente estejam cativos ao trono da graça de Deus, que o nosso coração seja transformado, seja um coração ensinável, um coração disponível, e a tua palavra, que é viva e eficaz e não sai vazia, venha penetrar em nosso coração, nos dando um coração humilde, bondoso, manso, obediente. Tira de nós, Senhor, todo o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Pelo poder que há no nome de Jesus,
Essa é a oração que nós fazemos e agradecemos. Amém. Nesse livro de Zacarias, esse profeta recebeu várias visões de Deus. E são 8 visões. Só que Deus colocou no meu coração de ministrar a 4ª visão, que são as vestes do sumo sacerdote Josué. E como a gente acabou de ler, e é o que acontece todos os dias, a visão que Deus deu para o profeta foi que o sacerdote Josué, ele era acusado por Satanás. Ele era acusado perante o anjo. E o anjo repreendeu Satanás, porque disse que Deus estava com Josué. Deus estava com esse povo, estava com Jerusalém. Então Josué, mesmo ele tendo vestes impuras, Deus, na tua infinita misericórdia, bondade, sondando o coração de Josué, tirou dele as vestes impuras e colocou nele vestes festivas, ou seja, vestes de alegria. E colocou nele também um turbante na cabeça, um turbante limpo, como está escrito. Põe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali de pé. O anjo do Senhor estava ali de pé, junto com Josué. E na palavra de Deus, no Salmo 91, diz: Eis que darei ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Nós devemos crer e declarar isso quando estivermos andando e pedindo a proteção de Deus, clamando e orando no nome de Jesus e também declarando o que a palavra diz. Existe uma hierarquia no céu. Existe anjos, arcanjos, querubins, serafins. Existe um coro celestial. Existe Jesus assentado no trono, ao lado direito do Pai. Mas também existe o inimigo. Existe Satanás, que nos acusa diariamente perante Deus, para que nós sejamos repreendidos, para que nós sejamos acusados. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão incrível, o seu amor dura para sempre, que a todo momento Ele fala conosco. Ele fala conosco a todo momento. Ele fala conosco através de sonho. Ele fala conosco na nossa mente, principalmente. E quando nós não temos uma intimidade com Deus, a gente acha que é o nosso pensamento. Mas não. É o próprio Deus, o Espírito Santo falando conosco. Ou até mesmo um anjo falando conosco. Assim como aconteceu nessa palavra. Deus, Ele quer que a gente olhe para Ele com amor, com respeito, com honra. E muitas vezes nós somos incoerentes no que pedimos a Deus. Queremos que Ele abençoe a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, que Ele traga paz e prosperidade do alto para a nossa família, mas continuamos vivendo como se Ele não existisse. Nossos pensamentos, palavras e atitudes ignoram os mandamentos do Senhor, e o pecado continua à frente de nossos olhos. Assim como o pecado estava à frente de Josué e Deus colocou nele vestes novas e um turbante novo na cabeça, com Deus nós devemos pedir a mesma coisa, porque Ele sonda o que está na nossa mente. O turbante na cabeça, um turbante novo, é porque Ele sonda o que está no nosso pensamento. Ele sonda o pecado que existe naquilo que nós falamos, nas nossas atitudes, em tudo que nós pensamos, e com Deus não se brinca.
para que a gente tenha uma vida abençoada, para que a gente tenha um casamento abençoado, nós temos que ter um coração puro. Assim como diz na palavra: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós. Nós temos que nos voltar para o Senhor, para que o Senhor se volte para a gente, porque Deus não invade. Deus, ele é um cavalheiro. Nós devemos convidá-lo todos os dias para estar na nossa vida, para estar na nossa mente, para estar cuidando de tudo aquilo que nós temos nessa vida. Quando aprendemos a viver diante de Deus e, em consequência disso, nos afastamos de tudo que nos afasta dele, saberemos o que é viver na presença de Deus, tanto em casa como fora de casa. Veja as condições que Deus deixou para o sumo sacerdote Josué. Se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serei juiz na minha casa. Se formos fiéis a Deus e vivermos uma vida de pureza e obediência, faremos o nosso papel em casa, faremos o nosso papel na vida social, faremos o nosso papel nesta vida, nesta geração. A esposa não tem como ser a rainha do lar se não se comporta como rainha. O marido não tem como ser o cabeça da família se não se comporta como um líder. Quando a prática da palavra de Deus for tão comum no casamento quanto os afazeres domésticos, não haverá desafio que não possa ser vencido nele. Mas Zacarias não falava apenas das lutas do presente. Ele era um profeta apocalíptico. Isso quer dizer que ele usava visões e linguagem simbólica para falar a respeito do que aconteceria tanto naquele tempo como em muitos séculos depois. Tanto que ele teve 8 visões. Muitas de suas profecias ainda vão se cumprir, pois Deus também é o Senhor do futuro. Deus é o Senhor do passado, Deus é o Senhor do nosso presente e Deus é o Senhor do nosso futuro. Então, se nós temos medo do que pode acontecer no futuro da nossa vida ou da nossa família, lembre-se disso. Que a gente sempre se lembre disso. Deus está no controle. Ele sabe até onde nós podemos suportar. E não vai permitir que nós sejamos destruídos. O que nós precisamos é estar posicionados nele e perseverar em oração, em santidade, em obediência, em pureza. E isso não está baseado, entendam bem, em estar trancado e enfiado dentro de uma igreja. Isso se chama religiosidade. A igreja, o templo, é um lugar de adoração. É somente um lugar que Deus criou, que Deus constituiu para que nós estejamos em comunhão. Deus, ele nos deu 7 dias da semana, segunda a domingo, e nós fazemos tudo nesse dia. O porquê não podemos tirar 2 horas do nosso tempo para estar em um domingo na casa de Deus, no templo de Deus, adorando a Ele, agradecendo por tudo que Ele está fazendo na nossa vida, agradecendo pelo dom da vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso sustento, pelo pão de cada dia. É pouco isso que pede Deus de nós, é bem pouco comparado a tudo que Ele nos dá. E a maior profecia futura de Zacarias era a chegada do Messias, o Rei poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não desanime diante das batalhas da sua vida, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho. A batalha que você enfrenta, não desanime, porque se o Senhor Jesus estiver no centro da sua vida,
da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, ou seja, daquilo que hoje você enxerga como um problema, se o Senhor Jesus, o Rei, estiver no centro, o arco de guerra será destruído. E isso é bíblico. Está escrito: o arco de guerra será destruído. E você experimentará a verdadeira paz. Amém? Agora vamos orar e falar com Deus e agradecer e pedir, porque nós podemos pedir. Nós somos filhos e filhas e Ele sempre está preparado para ser o nosso justo juiz, para justificar a nossa causa, para derramar graça, para derramar favor imerecido. Ele sempre está disponível, porque Deus sempre é bom. Mas nós precisamos fazer isso em oração. Somente através da oração, declarada no nome de Jesus, nós conseguimos vencer e perseverar diariamente. Amém? Então ore comigo assim. Poderoso Deus e amado Pai, bondoso amigo Espírito Santo de Deus, Jesus, é no Teu nome que nós oramos. E em primeiro lugar nós pedimos perdão, Jesus. Perdão por escolhermos vestir vestes impuras. Perdão pelos nossos pensamentos pecaminosos e pelas nossas atitudes que não agradam e entristecem o Espírito Santo de Deus. Jesus, por isso que nesse momento, ligando na terra aquilo que o Senhor já ligou no céu, crendo que o Senhor é capaz de fazer aquilo que humanamente nós não conseguimos, nós te pedimos, Jesus, coloque em nós vestes festivas, assim como o Senhor fez com Josué. Coloque em nós um turbante limpo na cabeça, para que os nossos pensamentos sejam os seus pensamentos, Jesus. Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu nome, Jesus, nós te pedimos que a ousadia do alto, a coragem, a força de Deus esteja conosco diariamente para vencermos o pecado. Senhor Jesus, nós clamamos pelo poder do Teu nome e pedimos, esteja conosco diariamente, que o nosso coração seja de Deus em primeiro lugar, que a gente ame a Deus em primeiro lugar, que mesmo que o inimigo nos acuse perante Deus, o nosso justo juiz, o nosso Deus que está assentado no trono, venha justificar a nossa causa. Jesus, nós pedimos, derrama graça sobre a nossa vida, derrama graça sobre a nossa família, derrama graça sobre o nosso relacionamento, o nosso casamento, derrama graça sobre os nossos filhos, derrama graça sobre os nossos estudos, derrama graça, Jesus, sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho, derrama graça, Jesus, sobre o ministério, derrama graça, Jesus, e nos capacita diariamente a estarmos no centro da vontade soberana de Deus. Seja o centro de tudo, Jesus. Seja o centro de tudo. Nós nos voltamos para Ti, crendo que o Senhor se volta para nós. E crendo, Jesus, que o Senhor no centro de tudo, nenhum arco de guerra prevalecerá, mas será destruído, como diz na Tua palavra. Jesus, muito obrigada por não desistir de nós. Essa é a oração que nós fazemos nesse novo e lindo dia, nesse dia que o Senhor nos concedeu com o dom da vida, o dia 14 de abril de 2023. Obrigada, Jesus. Amém.